Olá! Você é alguém da sua família? Começou a tremer as mãos? Vem se sentindo mais lento para fazer as coisas, mais travado, mais duro e com uma fadiga intensa que você nunca teve antes? E com razão está preocupado. Será que você pode ter mal de Parkinson? Ou esse tremor é ansiedade ou tremor essencial? Bem, o assunto do vídeo de hoje é a doença de Parkinson e os motivos por trás do Parkinson está sendo considerado uma pandemia. Porque ela é a doença neurológica que mais cresce no mundo. Eu vou falar sobre os principais sintomas, o que você deve ficar atento, também vou falar sobre diagnóstico, tratamento e o que fazer para tentar evitar ou diminuir a progressão da doença. Além disso, eu vou falar sobre um artigo científico que acabou de sair, agora em março de 2023, que faz uma ligação entre doença de Parkinson e um produto químico que era utilizado em larga escala para limpeza, para tirar gordura, para lavagem de roupas, que pode aumentar até 500% o risco de Parkinson. Então fica até o fim. Mas antes, já vá dando seu joinha, porque senão o YouTube não entende o vídeo como relevante. A doença de Parkinson é uma doença frequente e todo mundo deve conhecer melhor a doença. E também se inscreva no canal se você não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde. E espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook, Telegram. E me conta, você ou alguma pessoa de sua família está sofrendo com mal de Parkinson? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. O que é Parkinson? Há mais de 200 anos, em 1817, um médico inglês chamado James Parkinson escreveu um ensaio sobre a paralisia agitante, descrevendo a doença que teria o seu nome. Na época, o médico observou que a doença era caracterizada por tremores, rigidez muscular e problemas de equilíbrio, e que era mais comum em pessoas mais velhas. A doença de Parkinson é uma condição degenerativa do cérebro associada principalmente à falta de dopamina. Mais ou menos 10 milhões de pessoas vivem com Parkinson no mundo e os números não param de subir, sendo a incapacidade e morte por causa de Parkinson estão crescendo mais rapidamente do que qualquer outro distúrbio neurológico. E esse crescimento não tem só a ver com a idade ou o envelhecimento da população. Os casos de Parkinson dobraram nos últimos 25 anos. E o Parkinson é uma doença que maltrata, com efeitos físicos, psicológicos, financeiros, que não atinge apenas a pessoa com a doença, mas toda a família e a sociedade em geral. O que a dopamina faz? Se você entender o que a dopamina faz, você pode compreender melhor os sintomas de Parkinson. Como eu falei, a dopamina no Parkinson está muito baixa, porque é uma lesão nos neurônios da substância negra que fabricam a dopamina. Quando as pessoas começam com sintomas, já foi embora mais ou menos 70% desses neurônios. A dopamina é um neurotransmissor que faz você se sentir bem. Ela ajuda as células nervosas a enviar mensagens umas para as outras. Ela também é responsável por permitir que você se sinta motivado, satisfeito, sinta prazer. Quando você entende algo, conquista alguma coisa, seu cérebro produz mais dopamina. Então ela é uma espécie de recompensa. Por isso, se você compreendeu algo, dopamina. Ganhou dinheiro, dopamina. Comeu algo gostoso, dopamina. Ganhou uma aposta, dopamina e assim por diante. A dopamina também ajuda na memória, no aprendizado, no seu humor, no seu sono e também nos movimentos do nosso corpo. Então quais são os sintomas de Parkinson? Será que é só o tremor? Não, o tremor é apenas um deles, mas nem é o principal. Como é o tremor do Parkinson? Um tremor rítmico, geralmente começa em um membro, por exemplo, no braço direito, muitas vezes começa apenas nas mãos e nos dedos. Normalmente é o tremor de contar moedas, a pessoa esfrega o polegar e o indicador para frente e para trás. E uma coisa interessante, o tremor diminui quando você está fazendo a tarefa. Vai pegar a xícara, não treme, mas com ela na mão você treme. Quais os outros sintomas além do tremor? Como a dopamina ajuda a controlar os músculos, ela leva a problemas como rigidez muscular e movimentos alterados. O principal sintoma do Parkinson é a bradicinesia, que é os movimentos que ficam mais lentos, o caminhar fica mais demorado. Então as tarefas que antes eram simples se tornam difíceis, levam uma eternidade. Fica difícil sair da cadeira, você pode arrastar os pés quando anda, mas também existe a rigidez. O paciente com Parkinson é duro, rígido. Os músculos rígidos podem doer e limitar sua amplitude de movimento.
Outro sintoma é o desequilíbrio. A pessoa pode cair algumas vezes, a postura muda, fica abaixada, meio corcunda. Além disso, ter baixos níveis de dopamina também pode deixá-lo menos motivado e animado com as coisas. Então, desmotivação, cansaço, sem esperança e também baixa libido. Não quer fazer sexo. Mudanças na fala, aquela pessoa que falava alto, agora começa a falar baixinho para dentro, ou hesitar antes de falar, uma fala trêmula. Também fica monótona, sem aquela variação de amplitude. Quando vai escrever, sua letra fica pequena, tem dificuldade de escrever. Fora isso, você pode ter problemas de deglutição, se engasga quando vai engolir um alimento. Problemas de sono, existe um distúrbio comportamental do sono REM, onde a pessoa começa a ter sonos vívidos, pesadelos, e começa a socar ou empurrar o parceiro durante o sono. Também piora a qualidade de sono, o intestino fica lentificado, então existe constipação intestinal. Depressão e mudanças emocionais, como ficar muito mais ansioso do que era antes, também são muito frequentes. Problemas na bexiga, tem incontinência urinária ou dificuldade para urinar. Um rosto com poucas rugas e sem expressão, que parece uma máscara. Outro sintoma pode ser a perda do olfato, a anosmia ou hiposmia, bem mais intensa que apenas a perda pela idade. Tem um vídeo do YouTube sobre um repórter da Record, vou deixar o card lá no final do vídeo, vale a pena assistir, onde ele, apesar de jovem, nunca tinha sentido o cheiro dos próprios filhos e com o tratamento conseguiu sentir esse cheiro. Também fadiga, dor que pode ser em todo o corpo e alterações na pressão arterial, ora está alta, ora está baixa demais, além de hipotensão ortostática, se levanta e fica tonto. Deixa eu contar uma coisa, o Parkinson pode se iniciar 10 anos antes dos primeiros sintomas. A substância negra vai sendo destruída, você começa a ter menos dopamina e você só terá os sintomas clássicos quando já estiver meio avançado. Quais as causas de Parkinson? Parte é genética, cerca de 15%, mas não é a grande maioria. A grande maioria é ambiental. A exposição a toxinas e traumas na cabeça, como Muhammad Ali, que teve Parkinson por ser boxeador. Drogas, o Michael J. Fox começou com Parkinson antes dos 40 anos. Ele mesmo acha que a causa dele foi devido à cocaína e excesso de álcool. Outro fator de risco é ser do sexo masculino. Homens têm 1,5 vezes mais Parkinson que mulheres. Idade mais avançada, especialmente após os 60 anos. E exposição a toxinas. E aqui eu tenho que frisar as toxinas que estamos sendo expostos. Na Alemanha e Holanda, muitos trabalhadores rurais estão tendo Parkinson bem acima da média do país e bem antes. A gente pensa, nossa, trabalho no campo, deve ter uma vida mais saudável. Mas não é bem assim. Eles também são mais expostos a metais pesados e principalmente pesticidas, que servem para matar os insetos. E os pesticidas agem onde? No sistema nervoso do inseto. Você acha que só vai afetar os gafanhotos? Sério mesmo? Não vai agir no nosso sistema nervoso também? Pense duas vezes. Também, herbicidas como paraquat já foram provados que causam Parkinson e fungicidas como mancozeb também. Não é só na Holanda e na Alemanha. Trabalhadores que são expostos a esses produtos químicos na França para fazer vinho estão ganhando ações indenizatórias por causa do Parkinson. Eles foram testar os vinhos franceses e viram que tinha traços de até 8 tipos de toxinas que poderiam aumentar o risco de Parkinson. E agora acabou de sair no Journal of Parkinson's Disease que um produto químico que serve para limpeza e desengraxante pode causar Parkinson maior que aquelas que eu já citei. O tricloretileno, que já foi amplamente utilizado em tudo, desde a produção de café descafeinado até naqueles corretivos de máquina de escrever, na produção de refrigerantes, na limpeza de eletrônicos e desengordurante de peças de motor, entrou no radar dos cientistas. Só abrindo parênteses, o tricloretileno já foi associado ao aumento de câncer e de aborto e agora Parkinson. Na década de 70, cerca de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos entravam em contato com esse produto químico. E o tempo entre a exposição e o início da doença pode levar décadas. Hoje, ele é ainda utilizado como removedores de tinta, limpadores de armas, produtos de limpeza em aerosol e limpeza a seco, lavagem a seco de roupas e também em pesticidas. Os pesquisadores viram que há um risco aumentado de até 500% de desenvolver Parkinson naqueles que entraram em contato com o tricloretileno e percloretileno também.
Bem, você pode estar pensando que você nunca teve contato com isso. Mas a exposição também pode vir do ar, da água que bebemos. Nos Estados Unidos, 30% dos poços artesianos estão contaminados com tricloretileno. E aqui no Brasil, apesar da falta de dados sobre o assunto, teve uma época que apenas uma indústria consumia cerca de 20 toneladas mensais de tricloretileno. Então temos que nos preocupar sim, especialmente com essa poluição disseminada, que sem dúvida alguma causa danos a longo prazo para a nossa saúde e dos nossos familiares e amigos. Como fazer o diagnóstico de Parkinson? Você está vendo que está com alguns sintomas, o que fazer? O diagnóstico é baseado em uma combinação de sintomas e exames médicos. Os sintomas eu já falei. Então você vai falar os sintomas para o médico, que pode fazer testes diagnósticos para avaliar sua coordenação, reflexo, equilíbrio, rigidez e outras funções motoras. Ele também pode pedir exames de sangue para ver se tem alguma disfunção da tireoide, que poderia mimetizar alguns sintomas. Além disso, é bom realizar exames de imagem, como uma ressonância, para excluir outras patologias cerebrais e também o espectro cerebral, que mostraria a queda da atividade dopaminérgica. Também o médico pode fazer um teste terapêutico. Prescreve a levodopa, que é um remédio para Parkinson, para ver se seus sintomas melhoram. Se houve uma melhora importante, sugere Parkinson. Mas friso aqui que o diagnóstico de Parkinson pode ser difícil, especialmente nos estágios iniciais da doença, e precisa de um neurologista para fechar o diagnóstico. E o tratamento para Parkinson, qual é? Vai ser remédio, mas também fisioterapia, atividade física, fonoaudiologia e acompanhamento com psicólogos para reduzir a ansiedade. Vai ser um conjunto, uma somatória de intervenções. E o mais importante é que dá para melhorar muito com remédio e essa combinação. Vou contar um caso. Um paciente que veio ao meu consultório fazer um check-up cardiológico. Eu chamei ele, veio andando bem devagar com o petit pas do Parkinson, aqueles passos pequenos, arrastando os pés. Ele sentou-se na minha frente, um rosto com pouquíssimas rugas, um tremor fino, leve na mão. Perguntei o que ele tinha além do Parkinson. Ele me olhou estranho. Não, doutor, eu não tenho Parkinson. Fui examiná-lo e disse que provavelmente ele tinha Parkinson sim. Mandei para um colega neurologista e ele voltou alguns meses depois, outra pessoa. Me agradeceu muito por ter descoberto o diagnóstico e ele me disse que agora ele tinha voltado a tocar violão, que há mais de 10 anos ele tinha parado e não sabia por quê. Então dá para melhorar com tratamento. E tem jeito de prevenir ou retardar o Parkinson. Até agora apenas duas coisas se mostraram úteis: exercício e dieta. Então, número 1, exercício. A atividade física não é apenas uma boa maneira de tratar os pacientes com Parkinson, mas parece ajudar a prevenir ou atrasar o início. Fazer o corpo se movimentar ajuda a melhorar a força muscular, o equilíbrio, a coordenação. Então o coração está bombeando mais sangue, também chega mais sangue até o cérebro, e exercício aumenta a dopamina, noradrenalina, serotonina, BDNF e endorfinas, e vai ajudar a manter as conexões antigas e também a formar novos neurônios e novas sinapses. Dieta. Uma dieta adequada é essencial para ter mais energia e ser mais saudável em geral. Uma dieta equilibrada, com muitos alimentos integrais, com frutas, verduras, proteínas, feijões, legumes, grãos integrais, juntamente com o equilíbrio certo entre ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, pouco nenhuma comida industrializada. Tudo isso é importante. E também mantenha-se hidratado. A dieta mediterrânea e a dieta Mind são as duas dietas que melhoram o cérebro. A mediterrânea é rica em gorduras boas, como azeite, peixes ricos em ômega 3, como salmão, atum, sardinha, também frutas e verduras que contenham antioxidantes como uvas, mirtilos, framboesas, morangos, vegetais verdes escuros como brócolis, espinafre, couve, ora pro nobis. A chave é variedade de cores e menos alimentos processados possível. Existem teorias também do uso de café cafeinado para prevenir a doença de Parkinson, mas ainda está em fase de pesquisa inicial. E também, se seguir os outros 3 pilares do Stay Sharp, do EARP, também pode ajudar. Descubra, então, tente fazer coisas novas, aprender novas línguas, fazer comidas diferentes, iniciar um novo hobby. Relaxe o estresse, a ansiedade, aumenta o cortisol, a adrenalina, que são terríveis para a sua saúde mental, matam neurônios. Descanse, relaxe, meditação, yoga, passear no parque, apreciar a natureza, ouvir músicas que lhe fazem feliz, faça algo agradável, que te acalme. E o último pilar, conecte-se com as pessoas que você gosta.
A socialização é imprescindível. A interação humana, o toque, o olho no olho, abraçar, beijar, tudo isso influi positivamente no nosso cérebro, nas nossas emoções. Ficar sozinho, isolado, isso só agrava o problema. Pense nas pessoas que lhe fazem bem e vá atrás delas. E claro, temos que tratar bem nosso meio ambiente. Estamos todos interligados. Sujar lá na China volta para nós. O garimpo na Amazônia intoxica com mercúrio os peixes que comemos. Além disso, temos responsabilidade de proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Existe um provérbio indiano que diz que não herdamos a terra de nossos antepassados e sim pedimos emprestado de nossas crianças. Temos que cuidar bem da terra, pois é a única casa que possuímos. Gostou do vídeo? Espero que tenha aprendido um pouco sobre Parkinson. Curta aí, lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre as vitaminas para a memória e meu vídeo sobre como ganhar músculos após os 50. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!